Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Está começando mais um São Judas Cast aqui do nosso santuário São Judas Tadeu. É muito legal ter vocês aqui com a gente, ter a companhia de vocês, que Deus abençoe a todos aí. Mandar um grande abraço aos nossos patrocinadores que nos ajudam a fazer esse trabalho, que é a Paula Lameiro Atelier, Tatá Doces, a Leville Padaria e o Benê Pastelzinhos. Um grande abraço a todos vocês e muito obrigado pela confiança, por estarem com a gente aqui. E aí, Patrícia, tudo bem com você? Tudo bom, e você? Como Tudo foi bom? o Dia dos Pais? Foi maravilhosamente Maravilha. bem, foi muito bacana, foi muito legal. Então tá bom. E aí, como que vai ser o nosso dia hoje, hein, Luiz? Hoje vai ser um dia muito bacana, um dia que vai ser... Nós vamos ouvir muitas experiências de vida, muitas histórias, né? E eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que quer, né, seguir na vida religiosa, né? Quem está com a gente hoje aqui, Patrícia? Hoje nós estamos com a irmã Lidiane, lá das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada. Boa tarde, irmã, tudo bem? Seja bem-vinda. Boa e santa tarde. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria enorme estar aqui com vocês hoje. Legal, seja muito bem-vinda. Meu Santuário São Judas Tadeu te abraça, nós Apascom, nosso muito obrigado, né? E como é que a irmã Lidiane apareceu assim, né? Vou seguir a vida religiosa. Como é que foi? Quando começou isso? Como é que foi? Você nasceu onde? Você é da onde? Eu falo que a história é bem longa, eu vou tentar encurtar aqui, senão a gente vai ficar até meia-noite hoje. Eu sou natural daqui de São José dos Campos mesmo, e a minha família já tinha 5 filhos, já tinha 4 filhos, né? Minha mãe perdeu um, e eu fui assim, nasci de improviso num contexto que estava muito conturbado. E eu acho que a minha vocação é bem aquilo que dizia o profeta Jeremias: antes que te formasses no ventre da tua mãe, eu te escolhi, te consagrei. Porque quando a minha mãe, ela tava, eu fico pensando que deve ser o caos familiar, né? Ela tinha 4 filhos, o mais velho apareceu com rubéola, todos os outros pegaram rubéola, inclusive a minha mãe. Não. E aí, levando eles para ver, né, essa questão da doença, tudo mais, aquela criançada, ela começou a sentir que além da rubéola, ela tinha alguma coisa estranha, que ela estava sentindo, além de estar com a rubéola, alguma coisa estava crescendo nela. Aí o médico pediu para ela procurar um ginecologista, ela foi ver e estava grávida. Não. A gente sabe que quando tem a mulher grávida com rubéola, a probabilidade da criança nascer com problema, existe N fatores, né? E minha mãe, a médica, infelizmente, orientou minha mãe a abortar, porque falou assim: olha, a senhora já tem 4 filhos, né? Essa gravidez é de risco, não estava programada, por que a senhora não tira? E eu acho que aí já Deus colocou a mão. Porque minha mãe, muito simples, né? Ela tinha noção de que não era uma coisa boa, né, fazer isso, mas ela não tinha muita noção do que isso significava dentro da saúde dela e dos demais ali de casa, né? E a médica colocou uma série de imposição de saúde, da saúde dela, de como é que ia ser se eu nascesse deficiente, com mais tantos filhos, tudo criança, aquela coisa lá toda, e ela foi com aquilo para casa. Nisso, ela estava muito angustiada, ela estava na igreja, na paróquia Espírito Santo, porque eu sou do Bosque dos Eucaliptos e não existia ainda, estavam construindo a paróquia, né? E uma irmã pequena, missionária de Maria Imaculada, viu que a minha mãe estava angustiada e foi lá conversar com ela. Aí a minha mãe explicou que estava grávida, a médica tinha falado para ela isso, e essa irmã, que é a irmã Lourdes, já faleceu, mas eu tive a graça de conhecê-la, ela falou para minha mãe: não tira isso da cabeça, a gente vai rezar, vai pedir pro padre Rodolfo Comorec, né, que estava na época bem assim, cotada ali entre os santos, a gente vai pedir a intercessão dele para essa gestação e para a senhora ter força, coragem para levar para frente. E aí a minha gestação saiu dessa insegurança para muito contato com as irmãs. Por isso que eu falo que já estava Deus semeando ali. Ali já começou. Eu ia muito, quer dizer, minha mãe ia muito na casa das irmãs, ainda grávida. O Dom Eusébio rezou pela minha gestação, que era o nosso bispo na época. Então ela foi uma gestação muito rezada, orada, querida assim por Deus, eu imagino. E aí, quando eu nasci, né? Nasci no dia 9 de agosto, foi semana passada, né? Parabéns! Obrigada. Eu nasci, a minha mãe não queria ver mais, né? No ultrassom, ficou com medo, porque se no ultrassom já desce, né? Alguma coisa. Então, ela nem sabia o que eu ia ser, daí nasce uma menina, né? E assim, aparentemente, sem nenhum parafuso a menos, né? Perfeita.
E foi muita alegria da minha mãe. Então, desde pequenininha, em gratidão às irmãs, a minha mãe me levava lá na casa das irmãs. E eu acho que tudo isso foi crescendo dentro de mim, a vontade de querer também. Eu sempre ouvia a minha história, porque toda vez que tinha aquela campanha da vida, minha mãe ia dar testemunho, né? E eu sempre ia junto. Então, eu sempre ouvi minha história, sabia da importância. Você era testemunha viva, né? Exatamente. A importância que essa irmã teve na minha vida. Eu falava assim, eu quero um dia, né, salvar vidas como é essa irmã, né, ser canal de Deus como essa irmã. E isso ficou dentro de mim. E conforme eu fui crescendo, eu fui percebendo que essa vontade de criança era realmente minha vocação, né. Eu realmente me sentia atraída por isso. Eu tive a oportunidade de namorar, tudo, mas, nossa, faltava alguma coisa. Aí, quando realmente fiz experiência com as irmãs, nos retiros, eu vi, não, é isso mesmo que eu quero, porque me completava, né, eu sentia assim, é isso, Deus me atraía de um jeito que não tem explicação, é um amor mesmo, a gente se apaixona, né, e nessa congregação eu me encontrei. E faz quanto tempo já que você... Tem 22 anos que eu tô na congregação. Mas como assim? Você tem cara de 20? Preciso tomar água das irmãs lá, não preciso ir lá. Eu entrei bem novinha mesmo. E eu ia perguntar por que você escolheu essa congregação, mas acho que já tá respondido. Porque... Então, olha, congregação, eu falo assim, que quando a gente descobre a vocação, né, eu costumo acompanhar as vocacionadas e falo para elas, quando você descobre, por exemplo, quero casar, eu sinto a vocação pro casamento. Não é por isso que o primeiro homem que você encontrar, você vai casar, né? Uhum. Tem que ter aquele sentimento, aquela coisa que cresce, assim, aquela atração que cresce, falando, eu quero passar o resto da minha vida com ele, né? Com as dificuldades, amando, perdoando e constituindo família com ele. Na questão da vocação religiosa é a mesma coisa. Eu fui sentindo em mim essa vontade crescente de querer ser toda de Deus, né? E eu conheci outras congregações, inclusive eu sou muito grata a elas, né? Maravilhosas. Mas parece assim, eu gostava, até quase entrei em uma achando que era, até, porque eu era muito novinha, né? Até as pequenas missionárias me deixaram fazer o retiro. Quando elas deixaram fazer retiro, parece que aquilo foi assim, encontrei, esse é o meu marido, né? Porque eu falo para as meninas que na questão de conhecer a congregação, a coisa mais importante não é o que elas fazem, mas a questão do carisma, que o carisma é a seiva, é a raiz que dá vitalidade para a vida consagrada da congregação. E no caso, qual Jesus, porque é com Jesus que a gente se enamora, né? Qual Jesus que aquela congregação mais te eleva, que vai me ajudar a rezar, que vai me ajudar a conversar com ele, nos momentos difíceis, a me encontrar. Então, a gente se encontra como realmente um esposo. E no caso da nossa congregação, é Jesus Eucarístico. E aí, Jesus Eucarístico me atraiu de um jeito assim, que imbatível. Então, não tinha como. Você fez o encontro, já entrou, ou tem um processo? Como é que é isso para a pessoa que quer entrar? Tem um processo, sim. A gente faz um tempo de vários retiros, né? Nós vamos conhecendo, cada retiro tem uma temática, vai se aproximando das irmãs. E as irmãs, elas têm uma didática para a gente ir conhecendo aos poucos, né? Tem o retiro, que são poucos dias. Tem alguns encontros que quem mora em São José, ou onde tem casa da nossa congregação, tem a oportunidade de ir em outras atividades. E nós temos um período de uma semana que nós chamamos de convivência, que nós convidamos as jovens a passar com a gente uma semana conhecendo as nossas casas. Aí, normalmente é feito aqui em São José, por conta daqui ser a região que mais casas tem. Sim. E, para quem agora, isso é mais recente, não foi do meu tempo, mas é recente para as meninas, quem vai sentindo, nossa, eu acho que é aqui. Eu quero ser religiosa, eu sinto que essa congregação está me atraindo de algum modo. Nós oferecemos como um último arremate aí do caminho, antes de falar, não, eu quero entrar, um período de experiência, que é um mês dentro de uma comunidade nossa, né, vivendo a nossa rotina ali com a gente, porque aí é um jeito de, nossa, realmente eu sinto nessa convivência que eu gostaria de ter esse estilo de vida. E aí decide se quer entrar ou não no final desse tempo de experiência. Daí começa na caminhada, daí quando entra lá... Aí é pré-noviça. Pré-noviça. Pré-noviça é um período de 2 anos, tem a formação, né, própria. A menina entra
com as roupas, né, de calça, pode usar calça, camisa, cabelo ainda comprido, tudo, e vai conviver conosco dentro de uma casa nossa de formação. Tem uma formadora, tem as aulas específicas, e ela vai aprender o que nós somos, né, no dia a dia. E vai sentindo ali nessa convivência. Ela vendo assim, nossa, tá correspondendo com tudo aquilo que é o meu anseio, ela pede, então, para fazer o noviciado, onde ela ganha o hábito. Aí ela ganha o hábito, o véu, ganha um crucifixo, ganha as constituições. E a gente fala que o noviciado é um período mágico, assim, porque é um período que a gente é reconhecida como irmã, né? Aonde a gente vai, a gente caminha, a gente se sente já irmã, né? E essa coisa do hábito branco, nossa, remete muito à figura esponsal. E o primeiro ano de noviciado é um ano que eu falo de namoro mesmo, porque a gente fica mais para conhecer Jesus, para ter esse contato, mergulhar no profundo da vida de oração. Aí vocês ficam mais reclusas lá? Isso, no primeiro ano. E isso é para todas as congregações, existe canonicamente uma regra que pede um ano canônico, que é realmente para mergulhar na congregação. Algumas congregações têm só esse ano canônico, mas a maioria tem 2 anos de noviciado. O segundo ano, que a gente chama de apostólico, é para a gente conhecer o trabalho. Aí passa um tempo em alguma comunidade nossa para trabalhar, ver esse lado apostólico morando numa comunidade. Isso ajuda muito antes de fazer os votos, porque uma coisa é a gente ver de fora, outra coisa é ver dentro e de hábito. Porque, gente, ninguém sabe que ela é noviça. Para todo mundo ela é irmã. E é diferente quando a gente trabalha em um ambiente sem o hábito e com o hábito. O hábito não faz o monge, mas o hábito a gente reconhece o monge. E existe realmente um desejo das pessoas que a gente seja santo, leve Deus, passe uma coisa mais de Deus. Então, um pedido de oração, essa questão daquilo que a gente representa. Então, a gente sente mesmo esse peso, que, como diz Jesus, meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Mas é um peso, né? De responsabilidade e também de missão. E aí que a gente vê, eu gosto dessa missão, me sinto abraçada por ela, eu quero abraçar ela, eu quero levar Jesus assim, nesse reconhecimento, dentro das obras. E aí, se eu sinto no final desse tempo, não, eu amo esse Jesus, que foi meu primeiro ano de noviciado, né? E eu quero levá-lo assim, vestida assim, sendo pequena missionária, aí eu peço para a igreja para fazer os meus votos, diante de toda a igreja, que é pobreza, obediência e castidade. Aí ela é uma cerimônia lindíssima. Quando você fez seus votos? No dia 11 de fevereiro de 2005. Foram os meus primeiros votos. E dia 11 de fevereiro de 2011, os meus votos perpétuos. Tem 2 fases. Tem 2 fases. A igreja é tão misericordiosa que quando a menina faz os primeiros votos, né? Ela dá 1 ano para ela ir administrando esses votos, né? Aí tem um período de renovação. Ela renova de 3 até no máximo 9 anos. Então, durante esse mínimo 3 e no máximo 9. Ela vai renovando. Se durante esse tempo ela sente assim, não era isso. Ela espera esse tempo terminar e aí ela escreve uma cartinha dizendo por quê, o que aconteceu durante esse tempo e desliga da congregação. Se durante esse tempo ela vai reformando, não, é isso mesmo, é isso, eu confirmo, ela pede então para a igreja, a congregação, eu desejo então perpetuamente ser assim. Vamos dizer que aí é o momento do nosso casamento mesmo, eu desejo. E aí tanto que nós recebemos na nossa congregação a aliança nesse momento. É uma cerimônia, para mim, a mais bonita de todas. A gente tem aquele momento da prostração da ladainha, igual os padres fazem. Aí o bispo coloca a aliança, e aí que a gente chama de votos perpétuos. A gente não precisa mais renovar, porque aí é para sempre. E quando a pessoa... Todo mundo tem acesso ou vocês fazem uma triagem antes? Não, acho que essa pessoa não vai conseguir. Tem alguma coisa assim ou não? Ou vocês dão oportunidade para que todas sintam essa experiência? Da formação que você fala? Então, quando é vocacionada, né, as jovens vêm dos seus N realidades com a gente, e normalmente no período vocacional a gente já consegue tanto elas perceber se é vocação, quanto a gente perceber também, ajudá-las nesse caminho, né? Porque tem um ditado que diz, vocação acertada, vida feliz. Então, às vezes você sente assim, eu acho que não é bem aqui, ou não é bem isso. Então, a gente vai tentando ajudar ela a clarear. Porque assim, quem sou eu para dizer tem ou não tem vocação? Mas existem N realidades, né? Tem questões
próprias da história da menina, que às vezes ela precisa resolver isso primeiro antes de entrar. Porque, querendo ou não, a vida religiosa, ela tem uma estrutura, um peso muito grande de doação, de serviço. Então, a gente não pode entrar na vida religiosa cheio do nosso eu, do nosso mesmice, dos nossos traumas, para resolver isso lá dentro. Porque daí o que acontece? As pessoas vão exigir de nós doação. E eu não consigo me doar, porque eu tô vazia, né? E nem tanto é porque a pessoa quer, mas às vezes por N coisas que ela carrega da sua história. Então, precisa trabalhar isso. Então, não é assim, você não tem vocação, mas vamos trabalhar isso. E tem pessoas que esse trabalhar leva muito mais tempo. E às vezes nesse trabalhar ela vai descobrindo que Deus não dá a carga maior do que a gente pode carregar. Às vezes ela vai descobrir, não, olha, realmente tem uma vocação junto com os leigos, junto com o trabalho na paróquia, ou, nossa, eu realmente me encontro com outro estilo de vida, ou às vezes até mesmo outro estilo de congregação. E é muito legal que no período da experiência, a gente que acompanha jovens, com o tempo a gente vai vivendo N experiências, né? Uma vez, vou contar uma rapidinho, né? Uma jovem fez muito tempo acompanhamento com a gente e ela foi fazer o período de experiência, que é esse arremate, né? Será que eu vou ou não? Aí ela fez, nossa, maravilhosa a experiência, estava toda contente. Aí quando acabou a experiência, a comunidade toda, a gente escuta a comunidade, né? Porque não adianta a menina falar, eu quero ser religiosa. Aí quando faz a experiência, não quer acordar cedo. Eu quero me doar, mas, regra, né? nossa, de novo vou lavar louça. Eu entrei aqui para lavar banheiro. Então vai vendo, né? Essa questão de, você vai dar conta mesmo, né? Aí ela maravilhosa, acompanhou tudo, estava se encontrando, a comunidade gostou demais dela. E aí eu fui conversar com ela. No final, normalmente eu faço uma conversa de arremate. Quando eu fui conversar com ela, aí ela falando, sabe quando você vai olhando a pessoa assim, ela tá feliz, mas parece que falta alguma coisa, um brilho no olho, alguma coisa assim. Eu fiquei olhando, ela falando, foi muito bom. E a vida de oração comigo? Maravilhoso. E o trabalho, eu falei assim, mas o quê? Ela, mas eu não disse isso. Eu falei, não, falta alguma coisa, o que tá faltando? Não, irmã, é que eu tinha uma coisa na cabeça, mas eu já pensei comigo mesmo, não vou falar não. Eu falei, não, fala, eu quero ouvir. Agora eu tô sentindo que tá alguma coisa. Não, irmão, um pouco antes de eu vir pra experiência, um menino do meu grupo de oração me pediu em namoro. E você tá... Não, mas agora eu fiz experiência, imagina agora que eu tô me decidindo pra entrar, vai aparecer isso. Não, agora não, acabou a oportunidade. Se fosse, tinha vindo antes. Então, como que é o nome dele? Ela falou o nome dele, um sorrisão. Aquilo que eu tava procurando na conversa, aquele brilho no olho, assim, né? Como é que ele é fisicamente? Ela contando. Como é que ele é espiritualmente, né? Que ele é de... Ela falando, e aí o sorriso, eu falei, vou pedir pra você o seguinte, então. Antes de você, né, decidir, vou entrar, né, ou não, você vai dar oportunidade pra ele, pra namorada. Ela, não, irmã, mas que isso? Eu cheguei até aqui. Fala pra mim, responde. A possibilidade de você dizer pra ele ir namorar agora te deixa feliz, como o seu sorriso está mostrando, ou te deixa mais insegura? Porque, olha, eu não vou te abandonar. Você pode fazer experiência. Se não for, o que vai acontecer? Você vai ver que não era, não cresceu. E isso volta, a gente retoma o caminho. Porque não tem nada em você que desabone esse caminho religioso. Mas se for, vai crescer. E esse é o momento. Não é entrar e depois ver. Esse é o momento de você fazer a experiência. Moral da história, ela deixou, casou, tem 2 filhos, foi no casamento, é muito feliz. Então, existe mesmo no caminho, né? Assim, você vai entrar, não vai entrar. Às vezes a gente sente, assim, alguma coisa, né? Percebe, às vezes ilumina, né? Pra pessoa fazer experiência. Porque, como eu disse, vocação acertada, vida feliz. Já tem outros que você vê que se realizam, tão contentes, e ali se só vai pondo lenha, né? Só vai jogando mais. E entra E como é que são as atividades de vocês lá dentro? Como é que... Em São José nós temos a Casa de Retiros Curadars, que fica na Zona Norte ali, né, no Jaguari. Nós temos a Pio 12, que também é na Zona Norte, lá em Santana, né? Nós temos a Casa Mãe ali no centro. Aí eu falo que lá é um complexo habitacional que tem 4 comunidades dentro daquele terreno. E nós temos o Hospital Antoninho da Rocha Marmo, que também
ter casa em vários estados do Brasil, né? Em Minas, em São Paulo, Caraguá, Itajaí, Rio do Oeste, no Sul. Aí, Brasil inteiro. Aí fora tem Moçambique, na África tem 2 comunidades, em Roma tem 2 comunidades, em Portugal tem 2 comunidades. E como é que é a atividade de vocês? Então, vai variar de casa para casa. Como é que é a sua rotina? A minha, né? Então, A sua rotina. Como é que é a sua rotina? Mas aí, assim, quem fica no Antoninho fica só lá. Ou troca de tempo inteiro, mas ela só fica ali. Enquanto tá ali, ela fica só ali. Então, na verdade, a gente tem um apostolado, né? Por isso que a nossa rotina, o nosso apostolado dentro daquela casa vai determinar um pouco de como que vai funcionar a nossa rotina. Quem mora no Antoninho tem uma atividade, um trabalho apostolado, mas é lógico que a gente se ajuda, se visita, vai de uma casa para outra, mas tendo aquela responsabilidade ali, ela vai se deter mais tempo naquela casa, até que a amada sinta, olha, a gente pensa em você numa experiência em outra comunidade, e aí é transferida, que acontece de tempo em tempo, que vai variar da necessidade da congregação. A rotina básica, normalmente nós temos algumas obrigações, ora et labora, como diria São Bento, né? De oração, e ela é sempre intercalada, eu falo que é um biscoito recheado, né? Ela é intercalada pela nossa atividade, o nosso serviço. Então, normalmente, para dar conta, né? Deus ajuda quem cedo madruga, né? A gente acorda cedo para rezar, para fazer as nossas orações. Cedo a que horas? Aí vai variar de comunidade para comunidade. Vai variar bastante. Eu acordo 5h20. 5h20. Tem comunidade que acorda mais cedo, tem comunidade que acorda mais tarde, e vai muito de cada um, né? Eu, por exemplo, a minha comunidade, o primeiro horário comum nosso de oração é 6h20. Mas eu, como nós fazemos meditação do Evangelho, tem as nossas orações antes, para dar conta, né, de acordar, arrumar a cama, me arrumar, e de fazer esse momento de meditação, eu prefiro acordar antes para dar conta de fazer do que deixar para depois. Então, tem a missa, normalmente todas as comunidades vai ter uma hora de adoração, a missa diária, isso em todas as comunidades, por isso que varia de lugar para lugar. Por exemplo, o Pio XII, a missa é 6h30, quem mora ali perto sabe que a missa é esse horário. Então, para as irmãs darem conta de 6h30 estar na missa, elas têm que ter rezado antes as laudes, ofício, a liturgia, né? Aí todas nós também temos por regra o terço, aí como ele é também particular, cada uma tem que achar seu momento ali para rezar. Um momento de leitura espiritual, a madre pede pra gente ter um livro assim que fale de Deus, que preencha a nossa alma, pelo menos 20 minutos de leitura. Então tem que achar também no seu dia, né, um momento para isso. Pode ser de manhã, de tarde, de noite, cada uma. Assim. A gente vai, por isso que assim varia muito de irmã para irmã, né, para dar conta. É lógico que tem uns dias que eu peço, mano, eu não vou dar conta, hoje vou precisar de um tempinho a mais, né? Aí vou na missa em outro horário. Tá. Mas, e tem alguns dias que a irmã fala, olha, gente, hoje vamos descansar, vamos acordar mais tarde. Tanto que na casa mãe, né, ali no centro, nós temos missa 9 horas no domingo, que já é para favorecer. Aí já dá né? para dormir um pouquinho. Porque tem irmãs no Pio XII, tem irmãs enfermeiras, tem irmãs que fazem assistência social. Tem essas atividades, né, que vocês fazem também. Isso. Por conta da atividade hospitalar, né, a gente acaba... Não dá para viver só de boa vontade. A gente tem que correr atrás do profissional, né? Por exemplo, eu fiz administração, mas tem irmãs que fizeram enfermagem, nós temos uma irmã que é médica, psicologia, aí contabilidade, tudo aquilo que a gente sente que é congregação, teologia, né? Seria em prol do serviço da atividade que a gente desempenha ali. E hoje você trabalha com jovens? Hoje eu trabalho na pastoral vocacional da congregação, com jovens, com os nossos colaboradores. E como é que é o seu trabalho lá? Como é que é trabalhar com jovens? Olha, experiência com jovens, assim como eu vim da jornada, né, é maravilhosa. Eu sinto assim que eu fui amadurecendo muito. Primeiro porque os jovens nos ajudam a gente reencontrar a nossa juventude, o nosso X da existência, porque eles perguntam muito, pedem muito, e acaba que a gente precisa correr atrás, precisa acompanhar, é o meu caso atualmente. Precisa correr atrás, e existe muita crise existencial nessa fase, né? Então a gente, para ajudar, tem que correr atrás mesmo
e ter, né, uma bagagem, ter um suporte espiritual. Então, eu até falo para Deus, nossa, eu preciso rezar e você me ajuda para eu não ir vazia, né? Para eu conseguir levar alguma coisa. Eu sinto que é um trabalho maravilhoso. Eu amo todas as meninas, de verdade, falo isso para elas, sem medo de não falar a verdade, né? Eu amo o trabalho com elas. Eu sinto, assim, que cada vez mais a igreja precisa mesmo, assim como o Papa, dessa jornada da juventude, dar um olhar para o jovem mesmo. A juventude está vindo com uma série de déficits de referência, né? Tanto na família, quanto na igreja, quanto no mundo, né? Para poder se encontrar e, como disse o Papa na Jornada do Rio de Janeiro, não pensar que eles são o futuro, mas eles já são hoje, né? Então, dar uma base para eles, ajudar eles a realmente Tá mais difícil o jovem se encontrar hoje? Bem, eu não sei como que era no passado, como será que eu era, né? Mas eu sinto, assim, que hoje a tecnologia, ela mudou muito o jeito das pessoas em geral veem as coisas, usarem o seu tempo, né? Tempo e qualidade são coisas muito diferentes. O investimento do seu tempo e a qualidade que você dá para eles. E eu percebo que isso na juventude, é lógico, é a fase que mais capta as coisas, né? Então, eles acabam sendo aqueles que mais recebem essa gama de informação tecnológica. E esses também estão sentindo, porque a geração dos pais, que já aderem, né, à tecnologia, às vezes vão dando menos atenção para os filhos, né? É muito comum nós vermos pais que usam o celular de babá para a criança, né? Os filhos que em casa vão para o quarto e ficam no celular, o pai nem sabe, o pai também está no celular, a mãe está no celular, a gente sente esse déficit de atenção ali. Em um retiro, eu fiz uma dinâmica com as jovens, pedi para elas escreverem uma frase que elas gostariam de ouvir, né? E no final do retiro, eu pedi para elas me entregarem e eu só li a frase para elas. Me chamou muita atenção porque uma das frases dizia assim, eu queria ouvir, você é mais importante que o meu celular. Então, eu fico pensando assim, para ela escrever isso, que dor que ela traz dentro dela, né? De sentir realmente uma disputa de tempo entre o tempo que a gente gasta ali no celular, os pais, né? Ou os amigos, ou não sei qual o contexto que ela quis dizer aquilo. E foi muito interessante que quando eu abri o papel ali, né, eu senti aquele baque sim, mas eu só li. Fechei o papel, olhei para ela e falei, peguei o nome dela, fulano, você é mais importante do que o meu celular. E ela chorou. Eu fiquei pensando, que dor que ela tá trazendo a ponto de se emocionar desse jeito, né? E é a realidade da nossa juventude. Às vezes eu brinco, amada, eu tenho vontade de fundar uma casa só para acolher essas jovens, né? E que vem com N problemas, com N histórias, para falar para ela, olha, como o Papa, né? Jovem, acredita, né? Vai, faça projetos, você dá conta, você consegue, você é amada, você é querida, Deus tem um projeto para você. Sonha grande, você consegue. E a jornada, você estava falando pra gente que é uma coisa maravilhosa. Essa jornada de Portugal, eu sinto assim, ela não foi um evento, ela é uma experiência de vida, né? Aquela multidão de jovens onde nós todos éramos um, né? Até comentava, né, que quando a gente anda no calçadão, no meio de um monte de gente, a gente se sente mesmo da multidão, às vezes até um pouco incomodado, né? Porque cada um tá indo para um lado, tem um objetivo, tá no seu mundinho. Mas dentro da jornada, apesar de ter uma multidão, né, 1,5 milhão, né, para ser mais preciso, que foi a contagem que fizeram do último dia, a gente se sente um, porque tá todo mundo com o mesmo motivo, com a mesma intenção, com a mesma vitalidade, apesar de estar falando línguas diferentes, de idades diferentes, países diferentes, a gente se sente família. E é um clima bem tranquilo, assim, bem... Nossa, na verdade é um clima alegre. Tranquilo não, é agitadíssimo, é empolgante, é um clima, assim, de energia, uma coisa que te leva, assim, né? Te impulsiona. Você foi com jovens aqui de São José? Fui com a congregação, né? Nós fomos um grupo de 6 irmãs, mas encontramos, lógico, jovens daqui de São José e de N lugares, assim, foi muito, muito empolgante, né? Esse trabalho que você faz com jovens, você faz aonde? Nas comunidades, nos bairros, escolas? Como é que são essas atividades?
A pastoral vocacional, normalmente uma congregação, ela fica, né, aonde precisar, né, aonde chamar, como hoje, chamar aqui, né, aonde chamar. Mas alocada, eu moro ali na Casa Mãe, então normalmente nós temos alguns retiros, alguns eventos, aí a gente divulga geral para a diocese, né, as jovens participam, algumas que querem fazer acompanhamento normalmente vão em casa para fazer esse acompanhamento, essa conversa. E sempre que tem convite para ir em qualquer lugar aí, convidou, a gente tá lá, tá à disposição para cantar, tocar, ajudar, dar palestra, falar, fazer o que precisar. E aí, enquanto não tem nenhum desses convites, a gente tem organiza programa, né, faz esses atendimentos lá na casa, estudo também, ajudo na comunidade, rezo. Então, minha vida é intermediada com isso. Como eu esqueci o nome, a Silvana, né, falou, né? Eu te conheço pelas redes sociais. A gente também. A Valquíria. Desculpa aí, Valquíria. Eu tenho o dom de batizar as pessoas com outros nomes. Falou, também a gente faz trabalho, né? Não tão bom quanto tá esse podcast aqui, maravilhoso, mas a gente também faz algumas gravações, tem um canal do Insta, né? E hoje tem quantas moças no noviciado, né? Noviciado, nossa, são 5 que estão nesse processo. Noviças. 5 noviças, tem 2 pré-noviças, aí vocacionada é um enorme, né? Um grupão mesmo, né? Aqui na Diocese de Padres está tendo um grande número de pessoas, né, para a convocação de padres. E para vida religiosa? Para a vida religiosa, como é que é? Eu acho que um grande número é uma pergunta, é relativo, né? Quantidade é uma coisa bem, bem relativa, assim, eu acho. Eu acho, assim, que as meninas vêm com uma gama de desejo, né? De vontade, de vocação, mas dizer o sim, dar o passo, e como existe um monte de possibilidade de outras congregações, tudo, é um caminho a ser feito que não deixa a gente ver com clareza quantas tem. Que dizem sim e que é vocação. E talvez só o Espírito Santo lá de cima que consiga olhar, né, para o nosso Google Maps vocacional e ver mesmo, né? Jovens querendo saber a vocação, todas as jovens têm vocação, né? Então, todas têm. Agora, para a vida religiosa, aí só o Espírito Santo para dizer mesmo, né? Mas tem alguma que tá para fazer o votos perpétuos logo, assim ou não? Nós temos, tem as junioristas, né, que estão se preparando para fazer os votos. É um grupo, nossa, agora pegou, deixa eu ver, Ana Júlia, Ana Paula, a Ruth, irmã Ruth, eu acho que é um grupinho de umas 4, se eu não tiver, é uma Malu... acho que é umas 4 que estão nessa preparação. Que já fizeram aquele primeiro voto. Isso. E já estão naquele prazo lá para poder fazer o perpétuo. Exatamente. Porque se a gente acaba, não fica sabendo muito, assim, né? Tem que ver, mas é que não fica assim visível, né? Essa é juniorista. Só quando pergunta, né? Você já tem votos perpétuos? Visivelmente você conseguiria ver pela aliança, né? No nosso caso, das pequenas missionárias, que cada congregação põe um sinal diferente. Então, de vocês, está com a aliança porque perpétua. Já foi perpétua. Uhum. Aí, tá com a custódia, já é irmã juniorista, né? Se ela tiver custódia e aliança, perpétua. Se ela tiver uma cruz de hábito e uma cruzinha, é noviça. E se tiver, né, andando com a gente aí de calça jeans, ou é uma vocacionada ou uma pré-noviça. Não tem um que é uma roupa, tipo uma saia bege, marrom, sei lá, não tem? A nossa saia, ela é azul, né? Normalmente as pré-noviças usam mais quando é um evento, alguma coisa assim, aí elas usam essa saia para andar um pouco mais parecidas. Isso. E como que... é véu que chama mesmo? Isso, véu. E é o hábito? E o hábito. Quantas irmãs tem hoje lá na congregação, aqui na matriz? Nossa Senhora! Bastante, né? Pegou também. Eu não vou saber dizer quantidade exata. Pra você ter ideia, eu vim de Fátima, queria trazer uma lembrancinha para as irmãs que moravam na minha comunidade. Já errei a conta e quem tirava a pergunta de todas, né? Eu não vou saber. E ali na Casa Mãe, quais atividades que tem lá?
Como eu disse, a Casa Mãe é um complexo habitacional, né? Tem a comunidade, eu falo, é a Casa Mãe porque a Madre começou Tudo oficialmente começou ali. né? Tudo começou. Então lá tem... Em que ano que começou? Em 1936, oficialmente. Mas a casa estava pronta em 1935. Mas a Madre chegou lá em 1933. E chegou em São José em 1922. Nossa. Então, se a gente for andar a mesma história, começa Em 22. em 22. Vocês comemoraram Centenário. Centenário. Foi centenário já. No ano passado, né? Centenário dessa história bonita, né? Que a Madre foi semeando. A casa tem o Memorial da Madre, que é o lugar onde a Madre viveu, a nossa fundadora, que está em processo de canonização, já é venerável, né? E é um espaço que ficou, por iluminação divina, né? Intacto. Então, do jeitinho que a Madre, quando faleceu, ficou na cama, o criado, os pertences dela, e aí depois as irmãs foram reunindo outros objetos que foram de pertences da Madre nesse espaço. Então, é um museuzinho, assim, muito bonito, tá muito bem organizado, tem um vídeo contando a história dela, com imagens dela, é bem tocante. Demorou para assistir, acho que depois que eu assisti mais de 1000 vezes, eu parei de chorar. Mas antes, sempre quando assisti, eu me emocionava muito de vê-la, né? Porque eu não tive a graça de conviver com ela, faleceu em 72, né? Mas a gente sente saudade, é uma experiência interessante. Parece que está ali, né? Exatamente, porque as irmãs conservam muito isso, nossa Madre, que a nossa Madre diz, parece que realmente a gente está falando de alguém que está vivendo ali com a gente. E nessa casa, é uma casa onde a gente sente muito essa presença da Madre, porque ela andou muito ali. Então tem essa parte do memorial. A obra que sustenta essa casa é um pensionato, né? Na verdade, é um residencial, né? Porque tem idosas que estão bem, que andam, que saem, que ainda estão nativas, né? E tem os idosinhos não, que precisam de um cuidado, de um cuidador, de uma atenção mesmo de enfermagem ali. Tem idosos e idosas, né? Então é um residencial, Maria Imaculada, que é esse... Mas é idoso, eu não entendi, é idoso que vem, que pede de isso, pessoas que mesmo. pede para tem lá. Poderia chamar de asilo, né? Mas como existe esses que são lúcidas, caminho, ainda tão nativa, né? Aí é um residencial. Chama residencial Maria Imaculada por conta disso. Muito tempo a nossa casa-mãe era conhecida como Sanatório Maria Imaculada. Isso. Por quê? Sanatório vem de sanar as doenças. E funcionava ali para os tuberculosos. Quando a gente começou a atender, porque várias tuberculosas com o tempo envelheceram, não foram embora, melhorada a tuberculose, mas ficaram ali, então pensou, o que a gente ia fazer com a obra, já que a tuberculose já não é mais tratada em sanatório, né? Então começou a ser esse lugar para idosos. Só que vinham muitas idosas que são muito boas, assim, saem, só queriam um lugar para morar, perto da igreja, que tem um espaço para rezar. E aí a gente foi tentando mudar o nome para Residencial Maria Imaculada, que é o que é hoje. Tem a nossa comunidade da Casa Mãe. Nessa comunidade tem a irmã Maria Ângela, que é famosa aí, que reza o texto. Tem umas irmãs mais idosinhas que estão ainda aí, nessa missão, nesse apostolado dentro da casa, rezando o texto, acompanhando a capelinha de Nossa Senhora. Por isso eu falo, pode mandar pedido de oração, porque elas são excelentes nisso. Tem irmãs que fazem trabalhos fora, né, em outros lugares, que residem nessa nossa casa ali. Como essa irmã que é médica, e outras atividades que vão fazendo lá, né, com essa atividade pastoral, e as atividades próprias da casa, que residem ali na nossa casa, que é cuidado desse pensionato, cuidado da capela, que é quase uma paróquia, a nossa capela, né? Tem missa todos os dias, 2 missas, graças a Deus, eu vejo que a procura do povo é muito grande na nossa capela, é uma bênção mesmo. E tem a comunidade das irmãs que já estão mais idosas, que requerem um cuidado maior, né, que é a comunidade de Epaminondas. Tem uma comunidade que cuida dessas irmãs, lá dentro da nossa casa. Então, essas irmãs que a gente, eu conheci, tá morando lá, porque é uma comunidade onde tem apoio de enfermagem 24 horas, já tem tudo adaptado para cuidar delas, né, ali, elas têm outro ritmo de atividade, de horário, né, de acordar e tudo mais, por conta da idade, né. E eu falo que ali, se precisa de uma madrinha de oração, lá é a fonte. E se a gente precisa de uma graça, a gente vai lá, porque elas são
Nossa, eu sou suspeita a falar. É meu cantinho preferido da casa. São uma bênção, assim. Eu sinto uma santidade muito grande nesse lugar, da doação delas, de tudo que elas fizeram, e agora a imolação delas nessa cidade. E tem a comunidade do conselho, onde está a madre geral, as conselheiras, a icônoma da congregação, que mora também numa outra casa que fica dentro desse espaço, e o pré-noviciado, onde está a formadora e essas que fazem essa primeira etapa. Lá também, nesse nosso complexo habitacional, está a sede da congregação, que é onde as pessoas que fazem esse trabalho de contabilidade, de informática, de compra, que é para todas as casas, estão centralizados ali, que a gente chama de sede administrativa. E lá tem uma hierarquia, né? Tem padre, bispo, arcebispo. Lá também vocês têm essa... Tem a madre, né? Na verdade, assim, se a gente for olhar na ponta, tá Deus, Jesus Eucarístico, Deus, o Papa, né? A madre geral, né? Lógico que a gente sempre também... Quem que é a madre geral hoje? Hoje a madre geral é a madre Vilma Marlene. É uma mineira, muito gente boa, uma irmã, assim, uma simpatia enorme, é uma bênção, é uma mãe, né? Para todas nós. Tem as irmãs conselheiras que vão ajudar ela a compor ali o governo, né? Nós também temos um respeito muito grande à hierarquia da igreja, né? O bispo de cada diocese, né? Onde a gente está. Tem cada comunidade a sua superiora, que não quer dizer que ela é superior a nós. É um nome para dizer que ela tem um cargo de ajudar, né? De estar ali junto com a gente, que rege cada comunidade. E aí... vem a paróquia, né? Vem todas as irmãs ali. Isso bacana, viu? Olha, muito e aí, interessante. O Instituto São José também é de vocês, não? Não, o Instituto São José é a escola que tem ali, né? Das Salesianas. Das Salesianas, nossas irmãs, amigas. Aqui em São José tem quantos? Tem vocês? Nossa, tem bastante, muita. Tem bastante congregação. Um dia o padre Rinaldo, ele fez uma missa para as religiosas e ele falou, eu vou convidar, quero ver quantos tem. E a gente ficou impressionada mesmo. Tem congregação que a gente nem sabia que estava na diocese. Nem sabia que tinha aqui. Eu só sinto falta de ter agora só um mosteiro de vida contemplativa para arrematar que a diocese aí fica perfeito. Não sei quem são as outras também. Tem salesiana, franciscana, vicentina, tem a do padre Antônio Maria, que eu não lembro o nome da congregação, os carmelitas, nós, tem os servos de Maria, os leonianos, os salesianos, as salesianas e os salesianos. Nossa, eu achava que era só elas. É porque a gente mais... aqui mais... A gente mais vê pelas ruas aí, vocês andando, né? Dirigindo aquela Kombi branca, aquela famosa Kombi. A Casa dos Meninos é de qual? Casa dos Meninos. Que é das crianças. Que tinha Casa das Meninas e Casa dos Meninos. Eu acho que é da Toca, né? Não, dos franciscanos. Não, acho que não, eram freiras. Eu não E aí, lembro quem que era. Tá travando, gente. Tá travando a transmissão um pouquinho, mas aí depois a gente vai colocar ela gravada depois, porque o pessoal não tá conseguindo, tá caindo. Aí não estão conseguindo ficar muito tempo. Irmã, se a gente quiser conhecer lá, vocês pode? Pode. A Casa Mãe, especialmente, né? Ela é aberta, né? Especialmente nos horários da missa. E quem quiser agendar para conhecer o memorial com uma irmã que conviveu com a madre, né, passeando ali junto, pode pedir tanto na recepção da casa ou pode ligar no 12-3797-7500, que é a recepção geral, e pedir, né, olha, eu gostaria de visitar o memorial, de participar ali, né, de algum momento. Aí liga nesse número, é o número central ali da casa, 3797-7500. Aí pode estar pedindo ali. Também, se achar no Insta, pode escrever, né? No Insta das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada. Pode escrever lá, olha, sou fulano de tal, eu queria conhecer, ou alguma coisa assim, pode mandar lá. Ai, que legal. Ali, vocês atendem muitas pessoas carentes também, né? Tem uma gama enorme de pessoas que procuram a gente, né? Aí tem uns trabalhos mais diversificados possíveis nessa área, né, de ajuda. Tanto já nas comunidades onde a gente já está e já tem, né, os hospitais, ou mesmo lá
no Jaguari, né, que já existe, como também fora, né, a África também existe um grande pedido, né, é muito carente, né, essa região. Você já teve para lá? Ainda não, tá na minha lista aí, né, tô esperando a madre, pensa assim, vou mandar, mas a gente... Você fala assim, tá muito tranquilo aqui, vamos lugar mais... É verdade, viu? Mas eu sinto assim que todas as irmãs que passam um tempo, vêm, né, fazer férias ou vêm pro Brasil por algum motivo, a gente vê como que elas sentem aquela comunidade, assim, não vê a hora de voltar, como sente a necessidade, sente, assim, um carinho enorme que elas têm. Porque, pelo que a gente vê, pelo que padres que vão para lá, que a pobreza, a falta de estrutura é muito grande, né? Mas as irmãs falam que existe uma balança que faz com que elas sejam extremamente felizes, que é a alegria e a gratidão do povo. Porque qualquer coisa que dá, que elas recebem, as irmãs sentem como que existe uma gratidão verdadeira, genuína deles. E é uma alegria nas missas, de dançar, é um povo muito alegre, né? É algo contagiante, porque você vê assim, nossa, como é que num lugar onde não tem nada, falta tudo, existe essa alegria, essa fé. Então, essa balança faz com que o missionário vá lá e se realize. E eu sinto que as irmãs realmente vêm de lá muito realizadas, né? Uma vontade mesmo de se doar mais, de fazer mais. E já começaram a aparecer nossas vocações africanas já também. Então, é uma alegria enorme, né? De ver elas ouvindo ali o testemunho das irmãs e tendo vontade de seguir esses passos lá. Você já foi para Roma? Para Roma, sim. Aí Roma. Você foi lá para fazer o quê? Roma eu fui estudar, né? Eu fiquei um tempo lá, nós temos 2 comunidades, né? A outra comunidade eu não cheguei a morar, mas eu conheci, né? E tem uma comunidade que tem uma longa história, né? Para chegar nessa comunidade que reside junto um cardeal brasileiro, né? Que chamou as irmãs para auxiliar ali nas atividades dele, né? E nessa comunidade a gente auxilia e estuda, né? E aproveita para estudar, que Roma é o coração da igreja, tem muita coisa lá. Eu fui fazer um curso para formadores da vida religiosa, né? Foi muito... E a congregação de vocês dá a oportunidade de vocês crescerem nos estudos, não só religioso, em outras atividades também. Sente porque a igreja precisa, né? Que a gente esteja cada vez para se doar melhor, né? Cada vez mais antenada com aquilo que vai acontecendo, né? Então, conforme a necessidade vem e as aptidões, né, naturais das irmãs, existe essa possibilidade mesmo da gente tá aí contribuindo, né? E essas casas aqui, como que elas são mantidas economicamente? Então, nós temos, até é uma grande dúvida das mães, das meninas quando entram, né? Como é que vai ser? Tem que mandar uma mesada? Como é que funciona, né? Existe uma coisa para mim que é a providência, o milagre divino. Porque se for olhar assim, as obras, né, os hospitais que a gente tem, são muito SUS, atendimento SUS, e querendo ou não SUS, ele é uma conta que não fecha, né? É uma conta que não fecha. Aqui, né? É uma benção, sabe, né? É um amigo nosso, e nós somos do Pio XII, mais 70% do atendimento SUS, né? Então é uma luta de sobrevivência mesmo, né? E aí isso para gerir nas obras. Aí da vida das irmãs, a gente durante nossa vida contribui com a aposentadoria, né, com o INSS, vai contribuindo ali. E nós temos algumas casas que elas são para a vida das irmãs, que a gente fala, né? Por exemplo, algumas casas que não são da obra instituto, que fica, porque tudo que é do instituto, é um princípio contábil, né? Sim. Fica para as obras, né? Tudo que é gerado ali fica para ajudar a manter a obra. E essas casas que é para a vida das irmãs, fica para ajudar ali na vida das irmãs. Aluguel de algumas casinhas, alguma atividade fora, tipo o Recanto da Imaculada, que é lá em São Sebastião, que é uma casa de férias. Então, todas essas outras rendinhas, e fora doações, que giram em torno para ajudar na nossa questão pessoal, né? De poder estudar, um remédio, alguma coisa assim. Aí agora vem umas perguntas que me mandaram já. Então vai. Ela falou lá de São Sebastião.
É uma casa que vocês têm lá na praia. Isso. Famosa pergunta, mano. Vai. Ela já até sabe. Como que as irmãs vão na praia? Que roupa que as irmãs usam na praia? A gente vai de maiô mesmo, mas é comportadinho. Na verdade, assim, na minha experiência de vida, né? Existem 2 jeitos de ir. Um é, se eu já tô muito... Todo mundo me viu de hábito, de freira ali, e for uma causa de escândalo, né? Por mais que a gente tenha um maiô mais comportado, tirar o hábito, a gente vai entrar com um avental, vai entrar com outra roupa de véu mesmo, de freira mesmo, né? Pra não escandalizar, porque... eu até brinco, né? Podia passar Gisele Bündchen ali, mas se for a gente, todo mundo quer saber da gente, né? O que a gente vai fazer. Então, se a gente está num lugar muito reconhecido, a gente vai ser discreta, né? Ou não vai entrar. Se a gente sente que não, tá num lugar mais discreto, onde é nossa, ou a gente já vai sair de casa, a gente fala, tem que sair de casa já com a roupa. As pessoas já estão mais acostumadas com sem vocês. Sem ser freira, né? Sem ser de hábito. Porque se você já sair de maiô, já chegar lá com, né? Ninguém vai Não chama o problema atenção. É você tá com um e trocar. Aí tem o maiô, ele é mais comportado, né? Um shortinho ali, e aí a gente entra normal. Por exemplo, já para arrematar a pergunta, eu faço natação. Depois do Covid, né, a gente sentiu que precisava mesmo revitalizar a saúde e tudo mais. E aí, realmente, tem um maiô comportadinho, põe touquinha, tudo normal e bora lá fazer atividade física. Viu, gente? Matou a curiosidade. E uma outra pergunta. As pessoas falam muito, tem muito, assim, as freiras bravas. Lá do hospital, do Pio 12, do Antoninho, né? E aí? Isso é mito, imagina. Existe ser humano assim. Não, ser humano bravo. Não, eu acho que nós somos humanas, né? Todas nós somos humanas. A gente vai ter tudo que um ser humano tem. Não existe uma varinha mágica, tipo, ela vai ser freira e pum, vou tirar... personalidade. Ou sentimentos, né? Ou coisas que possam me deixar injuriada e tudo mais. É lógico que pela nossa vida de oração, a gente tende a querer buscar amadurecer com Cristo, né? A ser mais calma, a ser mais tranquila, a rezar mais. Mas, né, a gente não tem como abortar aquilo que está dentro da gente de sentimentos e daquilo que a gente leva, né? Então, às vezes tem uma mais brava. Continua sendo. As freiras mais antigas eram mais bravas, rigorosas, né? Aí eu não sei se são uma das mais antigas, eu acho que é assim próprio mesmo da personalidade de cada um, né? Mas existe uma busca de santidade em todos, mas vai existir a personalidade. Existe dias e dias, né? Tem dias que a gente tá mesmo mais virado para a lua, né? Como eu diria, né? Meio virado no giraia, assim, né? Então... Meu Deus do céu, vocês são muito curiosos, viu? Aproveita, tira a sua curiosidade. Você já perguntou. E a sua família mora aqui ainda? Minha família agora mora em Paraibuna. Até foi um fato muito interessante, né? Porque eu nasci aqui em São José, minha família era daqui de São José. Quando eu era noviça, não existia celular ainda, né? Então a gente se comunicava por carta. Minha mãe pensou, eu não vou escrever carta. E ela se mudou e não me avisou. Tinha falecido o pai do padre Geraldinho, que foi muito tempo o pároco responsável do Bosque, onde era a minha paróquia. E a irmã levou um grupo de noviças lá. Quando eu fui, né, na missa, né, de corpo presente, tudo, tinha muita gente do Bosque, e a maioria das pessoas falando, como é que tá sua mãe? Eu, acho que bem, né, fazia tempo que eu não a via, né, porque ela mudou, não mora mais aqui em São José. Deu, o quê? Ela mudou, né, deu, não, você tá confundindo, não, sua mãe Maria do Carmo, né, deu, não, ela não mora mais aqui, a gente viu o caminhão de mudança, e levou tudo, eu falei, mas ela... Foi pra onde? Ela tá em outra cidade agora. Gente, deu... Como assim? Aí imagina, sem telefone, eu fiquei louca, né? Eu falei, meu Deus, mãe, como é que você pensou? Precisa de alguma coisa, eu bater lá a casa, não é? E ela foi pra Paraibuna. Foi pra Paraibuna. Tem uns irmãos que moram, alguns moram, nós somos 5, né? Tenho 4 que moram em São José, uma mora em Jacareí e eles moram em Paraibuna. Né? Só você que é da vida religiosa ou tem algum outro? Religiosos, vou dizer que todos são, né, ao seu modo de ser, mas consagrado sou eu. São você. Sim, sou eu.
Na família, sim, mas só você... Deus falou assim... Não, depois de tudo aconteceu com você, né? Vamos mandar alguém aí, né? Não, Ver não. se dá uma equilibrada, né? Te escolheu desde o... Desde o Sim. ventre materno mesmo. Mano, a gente já está chegando no final, né? Hoje aqui, do nosso programa. Queria que a senhora mandasse uma mensagem para aquela pessoa que está nos ouvindo, querer ser uma consagrada. Mande uma mensagem para quem está nos ouvindo também, né? Para eles poderem estar refletindo sobre essa vida religiosa. Queria dizer para você, caro ouvinte, né, que vai estar ouvindo a gente aí depois, nesse podcast, que Deus, como diria Santa Teresinha, não inspira desejos irrealizáveis. E que a vocação é uma graça divina enorme, que todo mundo tem. Como diria o Papa na jornada, todos têm um chamado. Deus dá esse dom para cada um de nós. É importante que a gente corra atrás dele e não deixe nada no mundo, nada, ser obstáculo para dizer seu sim para Deus, porque isso vai fazer você infinitamente feliz. Felicidade não é ausência de sofrimento, até mesmo porque o sofrimento engrandece a alma, dá valor ao ser humano, mostra como a gente tem capacidade de lutar, de vencer, e Deus está com a gente nesses momentos. Mas a felicidade é a alegria da conquista, de saber que você é útil, você é valioso, você é capaz de amar, você é infinitamente amado por Deus, e esse amor que te preenche faz com que você possa transbordar através daquilo que você chama, eu chamo, todo mundo sabe, é a vocação. Seja ela matrimonial, seja ela religiosa. A vocação religiosa, eu sinto assim que é uma vocação muito especial, porque a gente é chamada a ser uma alma esponsal com o próprio Deus, com Cristo. E com ele gerar filhos, né, para a igreja, através da nossa oração, através do nosso braço que tem que se expandir um pouco mais para abraçar tudo aquilo que Deus coloca para gente. Aqueles que talvez ninguém quer, aqueles que talvez ninguém está vendo, e que a gente tem essa disponibilidade de se doar, de amar, de se estender um pouco mais, de sair de si, como diz o Papa Francisco, igreja em saída. Que a gente possa ser capaz de se apaixonar por Cristo, ter a coragem de dizer sim para Ele, viver a cada dia aquilo que Ele pede para cada um de nós e assim ser feliz. Que maravilha, muito bonito. E a você que nos acompanha aí, deixa o seu like lá, entra nas nossas redes sociais, curta lá nossa programação aqui, né, mande mensagem para nós. Hoje foi um dia muito maravilhoso, ficamos muito felizes em ter a senhora aqui. Né? Em breve vamos ver se a gente volta de novo, porque ainda tem assunto, temas, porque ainda tem muito assunto ainda. Faltou contar as histórias, as coisas, né? Mas em breve a gente se fala, né? E a você que está nos ouvindo, nosso grande abraço, nosso muito obrigado, né? E até quarta-feira que vem, né, Patrícia? Isso aí, gente. Boa noite, fique com Deus, até quarta-feira que vem. Até quarta-feira. Tchau para vocês. Tchau, Deus abençoe a todos.